fora da caixa, pessoal. Tudo bem? Como é que nós estamos hoje? Então vamos à reflexão de hoje. Queria contar uma história e eu queria falar para vocês sobre uma pessoa, eu não sei se vocês já ouviram falar o nome dessa mulher, uma mulher muito importante. O nome dela é Rosa Parks, tá? Essa senhora, ela é da cidade de Montgomery, nos Estados Unidos. E eu vou falar sobre essa história, porque na verdade essa história ela transformou a história dos Estados Unidos. No dia 1º de dezembro de 1955, essa costureira ela vinha voltando do seu trabalho e naquela época os ônibus nos Estados Unidos eles eram separados dos bancos. A parte da frente, os bancos eram apenas destinados aos brancos, no meio eram mistos e na parte final aos negros. Ela sentou na parte do meio porque o ônibus já vinha ficando lotado, cansada do trabalho, e na parte da frente estava lotado de brancos. O que aconteceu? Um branco entrou e ficou de pé. O motorista estava dirigindo o ônibus e gritou: "Levantem-se para o branco sentar." Automaticamente, nos bancos mistos, 3 negros se levantaram e ela permaneceu sentada. Essa mulher permaneceu sentada, o motorista encostou o ônibus, chegou até ela e disse: "Se levante." E ela simplesmente olhou para ele e disse: "Não." Ela estava até no lugar que deveria, digamos assim, ser a parte que ela poderia sentar, porque era o misto. Ela disse: "Não vou levantar." Ela disse: "Eu vou chamar a polícia." E ele desceu, imediatamente chamou um policial e ela foi presa. É uma cidade pequena, né? E ela era uma pessoa muito conhecida, muito carismática. Ela era uma senhora trabalhadora, frequentava a igreja, frequentava o centro comunitário, fazia boas ações. Então aquilo, naquele momento, ela tinha muitos amigos, imediatamente se esparramou pela cidade. A primeira ligação que ela fez quando chegou na delegacia foi ligar para a mãe dela, nunca tinha acontecido uma situação assim. A mãe dela começou a pensar na lista de pessoas conhecidas que ela tinha, porque ela tinha muitos conhecidos e ela se dava bem com muita gente. Trabalhava, além disso, por ser costureira numa grande companhia, ela fazia trabalhos comunitários e trabalhos extras. Lembrou que ela fazia trabalho para um senhor, que ela fazia a bainha dos vestidos de festa de um senhor que era advogado. E imediatamente essa senhora ligou para esse senhor, e esse senhor foi até a delegacia, pagou a fiança e tirou ela da delegacia. Mas no mesmo momento esse senhor também ligou para o pastor da comunidade para fazer uma reunião e chamar a comunidade geral. Então na mesma noite teve uma reunião de pessoas enquanto ela estava na delegacia sendo solta, e todos fizeram um boicote nos ônibus no dia seguinte. Isso nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. E os ônibus passavam e ninguém pegava o ônibus em protesto pela prisão dela. O que aconteceu? Isso ficou muito conhecido como o boicote da cidade de Montgomery, né? E a partir desse boicote começaram protestos em todos os Estados Unidos pela segregação racial. A segregação racial era muito forte, eles já tinham abolido a escravatura, mas lá tinha segregação racial onde o baile não podia ir, era separado o baile dos brancos e dos negros, tudo era separado, a segregação racial era algo muito forte. Então, naquele momento, aquele não daquela senhora que foi corajosa e disse não, mudou a história. E ali ocorreu depois, mais à frente, eventos, e os negros começaram, na verdade, a se fortalecer, a se unirem, e houve um evento 2 meses depois, né? E eles se reuniram junto às faculdades, Harvard e várias faculdades, 2 meses depois, fazendo estudos sobre essas questões para tentar fazer a modificação da lei, e debatendo, eles conseguiram fazer a modificação da lei tempos depois.
Vindo para o Brasil, nós temos também uma vergonha muito forte na nossa história, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Nós tentamos dizer que a abolição da escravatura foi um ato da princesa Isabel para os nossos filhos, tentando trazer um glamour, mas na verdade é uma parte muito negra da nossa história. O Brasil, na verdade, ele só aboliu a escravatura por uma questão econômica. A economia do café com leite estava indo muito mal, as fazendas não tinham mais condições de manter os seus negros e era essa a realidade social. E aí acabaram simplesmente soltando os negros e não reaplicando, na verdade, mão de obra negra, ou seja, empregando eles. E eles foram soltos e nesse momento eles ficaram sem comida, sem casa, sem nada e foram indo para os bolsões de pobreza que existem hoje no Brasil. Ou seja, as grandes cidades em todo o Brasil, na sua grande parte, têm grandes bolsões de pobreza que se formaram após a abolição na sua maior parte dessas pessoas que ficaram sem nada após a abolição, porque a abolição ocorreu assim: você é livre, mas você não tem nada. Você tem apenas a palavra liberdade, mas sem nada, sem emprego, sem comida, sem trabalho, sem dignidade. Então, no Brasil, a abolição ela foi muito mais cruel do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos se deu a abolição, mas pelo menos se deu trabalho. E então, quando se fala muito na questão sobre desigualdade, sobre igualdade, que é o que nós estamos falando, e inclusão, nós entramos em muitas coisas que são, digamos assim, complexas. E aí nós entramos na questão das crianças que têm deficiência, nós entramos na questão de várias questões. Então, daí eu estava lendo sobre a questão dos estudos no Rio de Janeiro, falando sobre o que o Rio de Janeiro fez, um estudo nas escolas, tentando trazer a pesquisa sobre a desigualdade e a inclusão social de crianças com deficiências de todos os tipos, deficiência auditiva, deficiência motora, vários tipos de deficiências, né? E o quanto isso é complexo, porque uma coisa é ter a lei de inclusão e outra coisa é não ter. Até 1980, por isso que eu digo que o Brasil ele é muito atrasado nesse sentido, era determinado uma exclusão social e não uma inclusão. Para essas crianças, era determinado que tinham que ter escolas separadas e não escolas inclusivas. Então, eu me lembro ainda que tinha as escolas de surdos mudos eram totalmente separadas. As APAES que existem até hoje, a maioria delas elas foram formadas antes desse período, onde as escolas elas tinham formações específicas para que não houvesse a inclusão. Chegou num determinado ponto, em 1990, que começou a se perceber que a inclusão ela na verdade ela trazia um benefício à sociedade, porque quando a criança ela se desenvolvesse a tal ponto de ter capacidade, porque elas têm sim capacidade econômica se ela for desenvolvida, ela traz renda em todos os sentidos, então a inclusão ela é beneficente. Aí então o Estado ele decidiu trazer essas crianças para a inclusão e para que ela virasse mão de obra e com isso viesse a ter seu próprio sustento e não ficasse vivendo de benefícios, benefício de prestação continuada em bolsões de pobreza, porque a gente está falando em crianças normalmente que na sua maior parte são pobres. Eu, como sou advogada, eu posso te dizer que é um benefício de prestação continuada, ele na verdade ele tem um índice altíssimo, fornecido justamente pela falta da inclusão nas escolas. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Voltando para o nosso assunto, nosso foco sempre foi o TDAH. Bom, além dessa questão que eu estou colocando, eu quero dizer para você que nem sempre a lei é a perfeição da solução prática. E eu digo isso porque eu vivo isso há 16 anos. São 16 anos de direito. Então, com 16 anos de direito, eu posso dizer, na faculdade a gente aprende
todos são iguais perante a lei, trate os desiguais de formas que formem eles iguais perante a lei. Uma frase muito bonita, muito filosófica, que na prática não funciona assim. A prática ela é dura, ela é cruel, nós temos a realidade social e aqui nós estamos falando de crianças que muitas vezes não são as crianças que têm um pouco mais de condições de pagar uma escola particular, de pagar um fonoaudiólogo, de pagar um psicólogo, que depende de CRAS, que depende de escola pública, que depende de pedagogo da escola pública. E eu vou dizer para vocês que muitos profissionais de escola pública, pedagogos, fonoaudiólogos e pessoal de CRAS me mandam e-mail. Isso significa que essas pessoas estão interessadas, sim, na matéria. Então, significa que elas querem atender o público pobre. Por quê? Porque o público mais pobre é aquele que não busca informação. E aí é que nós temos um problema. Aquele que busca informação, pelo menos ele está incluso dentro da realidade. Agora, a informação liberta. Eu sempre digo que todo conhecimento liberta, mas a falta do conhecimento aprisiona. E o que é a solução na realidade, né? Então, o que é a inclusão dentro da escola? É o afeto, é o carinho, é a pedagogia bem adequada, é o amor. Eu mais cedo coloquei nos stories que eu disse que esse estudo eu estava fazendo em decorrência de um e-mail. Uma mãe me mandou um e-mail assim, desculpa que eu não lembro o estado agora, tá? Qual escola você me indicaria? Tem uma escola para indicar. A pesquisa tem que ser feita pelo pai, pela mãe, e a escola nem sempre é a escola particular. Às vezes a escola pública tem uma pedagogia melhor do que a particular. Vai da pedagogia, do acolhimento que a criança vai ter dentro da escola, do carinho e do afeto. Às vezes a criança ela se sente mais acolhida dentro de uma escola pública do que dentro de uma escola particular. Porque o que acontece? Como a criança ela sente dificuldades de aprendizagem, as outras crianças começam a fazer a exclusão. Então, sabe o que a gente está falando do sistema de inclusão? Ela faz a exclusão. E o que a sociedade brasileira faz hoje, muitas vezes, que é o que a gente fala de racismo, que é o que a gente fala de etnia, faz a exclusão social por causa de pele, cor, raça, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala dos nossos pequenos que têm essas dificuldades de aprendizagem, eles estão sentindo exatamente isso, uma exclusão na sala de aula. Uma exclusão porque não conseguiu compreender determinada situação, uma exclusão porque não teve conhecimento de determinada coisa, algo que ele ficou mais afoito, falou no momento errado, uma palavra que não deveria, riram dele porque ele disse algo diferente do que os outros não conseguiram compreender. Então, tudo isso, na verdade, é a exclusão, né? Então, formar a inclusão é algo que somente cada pai vai conseguir verificar na escola. Eu já vi relatos de pais que me disseram que pularam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, não tenho o que dizer. O que eu posso dizer é que eu não passei por tantas escolas assim. Não foi o meu caso. Mas vai chegar aquele momento que você vai analisar a escola, analisar a pedagogia, analisar a estrutura e vai dizer, não, aqui é o ambiente que ele vai se sentir bem. E outra coisa, a criança tem que ir junto. A criança tem que dizer, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu estou me sentindo confortável. E não permita que a criança renegue a escola nos primeiros 30 dias, porque às vezes esses primeiros 30 dias é muito choque. Deixa ela conviver por mais que 30 dias. 30 dias é o período que a gente chama de adaptação. Então, assim, normalmente os pais que pulam tanto de escola é porque não permitiram que a criança ficasse na adaptação. Antes disso, sair correndo. Então, assim, ó, se permitam. E eu até eu tô mandando um e-mail pro pessoal que é da minha lista, porque tem muita gente que é da minha lista, e recebe com muito carinho o meu material,
que eu disse assim pro pessoal, eu fiz uma pergunta. Você é essa mulher que sabe dizer um não, né? Quando você vê a sua criança sofrendo, quando você vê que tem uma situação que tem que dizer não, você vai dizer não ou você vai ficar sentado? Porque eu, sim, eu vou ficar sentada no banco e eu vou saber dizer um não quando for necessário. Então, sejamos mulheres poderosas, corajosas para fazer a diferença para o futuro. E se nós sabermos fazer a diferença para o futuro, nós vamos mudar a sociedade de amanhã. Agora, se a gente continuar no embalo da sociedade, fazendo só o que todo mundo quer, todo mundo permite, a gente não muda o amanhã. Então, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que eu tenha feito o máximo por vocês, com muito amor e carinho. Até a próxima!